E o Estevão Rogério, você conhece? Os Avengers repetiram os erros de dublagem, foi isso. O jogo dos Vingadores da Square Enix não é a história da carochinha, ele existe, mas a galera já tá aí com o pé atrás, viu? Estão dizendo que o character designer não é tão bom, da dublagem também já estão falando, porque saiu o trailer dublado. Vai dar bom, vamos aqui comigo pra eu explicar por que não precisa se preocupar. Meu povo, quem acompanha o canal desde muito tempo aí, sabe que no ano passado a galera tava meio assim, antes do jogo do Homem-Aranha do PS4 sair, né, do PlayStation 4. A galera tava cheia de dúvidas e tudo mais, mas o hype tava lá em cima. Vingadores tá indo pelo mesmo caminho, se você notar bem. Mas o jogo do Aranha valeu a pena, né? Vamos falar a verdade. Eu gostei demais, joguei tudo e rejoguei, fiquei pegando os trajes, mas tudo bem, não é o mesmo pessoal responsável, é da Square Enix agora, e aí, vai dar certo? Vamos falar primeiro desse visual. No Spider-Man do PS4, o visual do rosto, principalmente da galera, não me agradou nem um pouco. Assim, quando ele tava com uniforme e máscara, tava ok. O rosto eu achei feião mesmo e dos Vingadores eu tô achando a mesma coisa. Concordo com quem reclamou aí. Agora, daí a dizer que vai estragar o jogo, meu povo, pelo amor de Deus. Antes não estragou, eu vi os personagens... E 80% assim desse tipo de jogo, a gente vê os personagens de costas, pra começar, durante o gameplay, que é o que importa. Daí tu já tira, esquece o rosto desse povo, tá? O rosto feio, Viúva Negra tá com cara estranha, deixa pra lá. Queria que fosse tudo bom, mas não é, vamos pelo menos jogar bem, o jogo ser bom. Eu esqueço dessas coisas rapidinho se o jogo for bom. Ou vocês não lembram aí como o visual dos heróis era no início dos quadrinhos, não? E fez sucesso, até hoje tá aí, desde os anos 60. Pra começar, o QG dos Vingadores era numa mansão nos quadrinhos. Uma mansão, uma casa comum, é tipo, tá aqui em casa, os Vingadores, opa, Vingador, tudo bem? Era assim, uma casa. O Homem de Ferro era um bichão aí de lata horroroso, que eles até fizeram referência lá no primeiro filme, vocês devem lembrar bem. A Viúva Negra era uma viúva, literalmente uma viúva. Aquele véu que parece de noiva, mas toda de preto. Era uma viúva. Gavião Arqueiro tinha uma máscara pontuda, esquisitíssima, que não deixava ele nem com cara de vilão, na minha opinião, porque ele era meio vilanesco no começo. O Hulk tinha traços horríveis e desproporcionais, tipo, parecia um monstro aí melequento. Tá, melequento é exagero, mas não era bonito. Não era massa de ver músculos e tal, não. Capitão América parecia um G.I. Joe colorido, tosquíssimo, pelo amor de Deus, o primeiro visual. O Thor eu acho que foi o que menos mudou, assim, se você pensar bem da primeira aparição nos quadrinhos, mas... não é por isso que ele não teve algum visual ruim durante esse tempo. Teve milhares, né? Mas é isso, eu acho que a Marvel tá começando a ter realmente importância pra esse mercado dos games agora, depois dos filmes e tal, que a Marvel cresceu. Porque antes tinha jogo bom, podia ter um aqui, outro ali, mas ninguém dava esse hype todo. O hype começou por conta do cinema, porque virou uma marca gigantesca, maior do que eles poderiam imaginar em qualquer sonho deles. Enfim, então eu acho que eles estão evoluindo jogo a jogo, por isso sempre vai ter esse tipo de reclamação. Mas os jogos pelo menos estão ficando bons. Ah, mas o Batman fez coisas incríveis em Arkham. Calma, a DC sempre esteve na frente da Marvel. Liga da Justiça veio antes, por exemplo, do que os Vingadores. Os Vingadores surgiram pra correr atrás da Liga, nos quadrinhos, né, no caso. E em bons games, com certeza também era assim. Só pegar de exemplo esses jogos do Batman. Do Nintendinho era bom, do Mega Drive, da série animada, meu Deus. Nos filmes também o Batman tava sempre na frente. Eram os filmes bons, eram os do Batman. Marvel não existia nesses outros setores, praticamente. Não com esse destaque que a DC tinha. Aí a DC dormiu no ponto, né, meu filho? Marvel deu uma rasteira, passou, driblou e tá na frente. Muito na frente. Milhões na frente de dólares. Mas eu acredito sim nesse jogo. Ele vai ter modo single player, multiplayer, vai dar pra jogar até com 4 pessoas ao mesmo tempo, assim, online, cooperativo. Aparentemente bem puxado pro estilo de Destiny aí. Gosta de Destiny? Acho que vai gostar desse, acho que vai ser nesse mesmo rumo aí. E quando eu falei Spider-Man do PS4, é porque o nome era esse mesmo, Spider-Man, vocês lembram, né? Que a dublagem foi obrigada, assim, tipo, a Marvel pediu, foi um pedido deles, pra manter os nomes em inglês, tudo. Todo mundo, não tem Homem-Aranha, tem Spider-Man, não tem Rei do Crime, tem Kingpin, e por aí foi. Não esquece do hífen entre Spider e Man. No jogo dos Vingadores vai ser a mesma coisa, a gente já viu, né, no trailer. Aliás, volta no jogo de Avengers, não de Vingadores. Seriam os Avengers um risco à sociedade? Eu não gosto, mas é a vida, podia ser pior. Eu já falei no vídeo passado do Homem-Aranha, quando a gente falou sobre a questão de dublagem, que podia ser pior. Dei exemplo de como pode ser pior. Por exemplo, nos quadrinhos, o Homem-Aranha já foi conhecido nos quadrinhos e no desenho, né? Porque veio do desenho e tal, dublagem, enfim, ele Peter Parker virou Pedro
estuprado. Vocês lembram disso? Falei disso no vídeo. Mas vou falar mais exemplos de como podia ser pior. Vou explicar mais como essas traduções e dublagens brasileiras já foram bem desorganizadas. Antes os heróis não tinham muita moral, a galera ou fazia de qualquer jeito, ou então tentava fazer uma adaptação ali, não rolava, não conhecia os personagens. Acho que não ligava mesmo, viu? Hoje em dia é tudo padrãozinho, apesar de ter essa questão dessas diferenças de botar o nome em inglês nos jogos, mas o resto você não erra. O Homem-Aranha não vira o Aracnídeo das alturas, sei lá. O Steve Rogers não vira o Estevão Rogério. Não, isso não acontece. Não hoje em dia. Vamos lá voltar para esse assunto que eu sei que vocês curtiram muito no vídeo passado e foi realmente engraçado pensar nesses nomes. Olha os outros exemplos que a gente separou aqui. O Gavião Arqueiro já foi chamado de Olhos de Falcão, tipo, e às vezes só Falcão. Tudo bem que Hawkeye poderia até ser traduzido assim, mas só que já existiu o Falcão do Sam Wilson. Então tinham dois Falcões, ficou confuso, aí eles... Não, bota aí Gavião, não é Falcão não. Mas tá pouco, né? Isso aí é besteirinha. Que tal aí pra vocês o Nick Fury se chamar O Fúria? Já se chamou nos quadrinhos. Melhor? Não. Do mesmo jeito que o Punho de Ferro já foi o Punho de Aço, Cavaleiro da Lua já foi o Cavaleiro de Prata, por aí vai. Ó os níveis, tá subindo, tá piorando, vai piorar. Adoro essas tosqueiras. Demolidor, meu povo, já teve vários e vários nomes. A galera não sabia traduzir Daredevil. Não tinha como. Eles não... O que vamos botar? O que vamos botar? Nos quadrinhos ele foi o Defensor Destemido. No filme O Julgamento do Incrível Hulk ele era o Audacioso. E no desenho do Homem-Aranha dos anos 90, quando ele apareceu, ele era o Atrevido. Chamam de atrevido. Como assim o atrevido? Que garoto atrevido, hein? Malcriado. Voltaram a botar o malcriado. Tudo bem que ele apareceu nesse desenho também ao lado do Vingador. Sabe quem é não? O Vingador. Era o Justiceiro. Frank Castle já foi o Vingador. Melhor não tendo uma equipe chamada Os Vingadores. Falando nesse desenho, ele era muito bom, mas ele era dublado em São Paulo. E a galera meio que fazia de... Não sei se era de qualquer jeito, mas eles não sabiam bem o que estavam fazendo. A dublagem era até boa, mas ia pra tradução e adaptação de nome ou conhecer personagem, eles não se importavam muito em ser fiéis, não. Por exemplo, no crossover que teve nesse desenho do Homem-Aranha com os X-Men, que tava na mesma época do desenho dos X-Men, aquele clássico, e esse desenho dos X-Men era dublado na Herbert Richards, então eles não conversavam entre si, não tinha essa colaboração antigamente, parecia rivalidade antes. Aí os nomes ficaram muito zoados. A Vampira virou a Road, tudo bem, pegaram o nome em inglês, Ciclope virou o Cyclops, Jubileu virou a Jubilee. Agora, sem dúvida nenhuma, os melhores foram o Fera e o Wolverine. Fera virou o Animal, botei o bicho do Muppet Babies, o animal. E o Wolverine virou o Lobão. Pelo amor de Deus. Lobão não existe. Mas não é só isso não. Se a gente vai entrar agora no quesito da galera lá da Fox, vamos falar mais. Vamos falar de Quarteto Fantástico, que já foi conhecido como Os Quatro Fantásticos. Nada demais, né? Nada demais. Nada demais se a gente não tivesse tido uma mulher invisível que antes era chamada de a Garota Invisível, sendo que ela nunca foi uma garotinha assim. Ela foi crescendo, a galera veio, isso é uma mulher, não é uma garota, vamos mudar. E o pior de todos é o Tocha Humana, que tudo bem, Tocha Humana, mas o nome dele é John Storm, e a primeira vez que botaram nos quadrinhos ele era o John Tempestade. Enquanto isso, a primeira vez que traduziram o nome da Tempestade, não botaram Tempestade. A Storm virou a Centelha. Centelha! Ninguém ganha dos X-Men nesse quesito. Acho que não conheciam muitos personagens aqui no Brasil. Começaram a fazer traduções em cima de traduções loucas. Pra começar, eles se chamavam X-Man, né? Antes do desenho, ninguém chamava X-Men, os X-Men. É os X-Man. O Wolverine, além de ter sido o Lobão no desenho, nos quadrinhos ele já foi o Carcaju e foi o Lobinho. Lobinho! O que tem de inho ali? Só porque ele é baixo? O Juggernaut já foi o Juganata. Que diabo é Juganata? Eu já perguntei isso uma vez. Botem aí a tradução pra Juganata, pelo amor de Deus. Tudo bem que fanático eu não gosto muito, eu prefiro o Juggernaut mesmo e pronto. Eu sei que não é só a gente que sofre isso não, que eu lembro que numa propaganda espanhola que eu vi do desenho dos X-Men, o Ciclope era chamado de Uno Olho. E falando nisso, vou pegar uma coisa agora que eu lembro da minha infância mesmo, nem encontrei na internet, procurei pra lembrar se era isso mesmo, mas vamos puxar aqui pela memória. Que tinha um canal antigamente de TV a cabo chamado Fox Kids, não sei quem lembra aí, fala aqui nos comentários, porque eu quero conversar com vocês. Mas sim, ele assistia muito, ele e o Cartoon Network, eram os dois que eu mais assistia. E ele passava o desenho dos X-Men, só que a Fox Kids pegava uns comerciais em espanhol e traduzia ao pé da letra, botava o comercial. Mesmo o desenho passando, sabendo que os nomes eram aqueles dos personagens, eles mudavam porque tinham preguiça de pesquisar os nomes. E eu mesmo criança lembro muito bem desse comercial, porque eu lembro que eu já achava tosco. Se liga, porque eu conhecia os personagens, já assistia o desenho, e era assim, eu vou falar exatamente como era. No comercial eles iam citar os personagens principais, aí eles falavam Cíclopes,
Guepardo. Guepardo. Wolverine teve quantos nomes só que eu falei agora? Olha aí o tanto de nome. Ninguém sabia também o que ia fazer com o nome Wolverine. Que tal botar Wolverine? Gambito. Júbilo. Titânia. Ai, andou no peito agora. Ai, Jesus. Mas vem pior, depois vinha a Tormenta. É, meu amigo, Centelha ou Tormenta? Quem que você prefere? Bestia. Jean Grey e o Professor X. Os dois últimos estavam até ok. Eles ainda acabavam depois de citar os nomes tudinho, eu lembro que falava: quem teria imaginado que esses mutantes seriam tão heróicos? X-Men. Todos os dias, de segunda a sexta, alguma coisa assim. Lembranças, lembranças. Sério, muito sensacional a Fox Kids. Juro. Eu adorava. Mas tá vendo como podia ser pior, meu povo? Esse jogo vai surpreender, pode se preparar, a gente ainda vai falar muito dele aqui. Quero que vocês digam o que vocês acharam dessas traduções. Vocês falem também, aliás, falem se vocês querem gameplay no canal. Fala aí, que aí pode ser que a gente até comece a fazer também. Vamos ver, não tô prometendo nada. Primeiro eu quero que vocês digam. Dá like aí nesse vídeo, se inscreve, compartilha, vocês sabem como é que tem que fazer pra me ajudar, pra ajudar a continuar essa conversa aqui com a gente, porque é muito massa isso, preciso de vocês. Hoje eu tô simples, comendo esse bombom de... Opa, não pode mostrar a marca? Mostrei. Comendo esse bombom amarelo só pela nostalgia da Fox Kids, que eu comia muito. Chegava em casa do colégio, era o troco da coxinha. Tem amor no nome. Essa é Renato de Amor, vou falar logo. Valeu, galera. Todo mundo aí que é fã do Guepardo, ou do Lobinho, ou do Lobão, vou ali bater um papo com a Centelha. Titânia era uma mina bem legal.